Se tiverem dúvidas, perguntas, é com vocês. E depois a gente tira foto, pode ser? Pessoas, quando a gente iniciou essa trilha, a gente estava lá na cidade de Canindé de São Francisco, não é isso? Aqui não faz parte mais da cidade de Canindé de São Francisco. Prefeitura Municipal de Poço Redondo, já é outra cidade já, tá bom? Esse local, ele está um pouco diferente do que foi 87 anos atrás. Isso aqui é o riacho temporário, viu? A gente chama na região de riacho seco. E ele sai com erosões em duas épocas do ano, meio e final. Isso aqui também era mais plano, viu? Era mais arenoso. E onde os cangaceiros montaram acampamento. Mas com o decorrer do tempo, a água que ecoou do riacho acabou arrastando toda a areia, deixando só as pedras pra gente, tá bom? Pra vocês terem ideia de como seria esse local, há 87 anos atrás, perdão, esse buraco nessa pedra aqui era mais a fundo, viu? Comportaria pessoas de 1,5 m tranquilamente. Mas, com o passar do tempo, a própria natureza acabou também fechando o local. Aqui uma homenagem por parte dos cangaceiros que morreram no dia 28 de julho de 1938, numa quinta-feira às 5 da manhã. Nesse local foi ao retorno de 15 minutos de tiro. Mas não foi tiroteio. Tiroteio é quando ambas as partes atiram. Aqui foi massacre. Descansar um pouco. Ali descrito, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Cochete e o Marcelano. Esses foram os 11 cangaceiros que morreram no local. Essa homenagem ela só foi posta em 1998, quando aqui foi aberto ao turismo. Antes só os familiares é que viam por esse percurso que vocês vieram hoje. Dia 28 de julho, que é a data que o Lampião morreu, desde 98, acontece aqui a famosa Missa do Cangaço. O padre vem, faz o mesmo percurso que vocês fizeram e aqui realiza uma missa em memória dessas pessoas que morreram no local. Ano passado, em dia de segunda-feira, 28ª edição, o padre botou 600 pessoas aqui no local. Quebrou meu recorde. Meu era 500. Pessoas, ali ao lado de vocês, uma homenagem a Adrião Pedro de Souza. Adrião foi o único oficial que morreu no local. Mas eu havia dito a vocês que os cangaceiros já atiraram. Então quem foi que matou o policial? Algumas pessoas dizem que foi batida. Essa aqui foi a cara. Adrião tinha um relacionamento com a mulher da alta sociedade piranhense que era casada, viu? Era comprometida. Então o esposo dela acabou encomendando a morte desse oficial. Aqui os próprios policiais aproveitaram a deixa e mataram o Adrião. Adrião morreu com 23 anos de idade, Maria Bonita com 27 e Lampião 40 anos de idade. A gente brinca sobre a história do cangaço, a exemplo do Lampião, dizendo que ele foi um pernambucano casado com uma baiana que morreu em Sergipe pela polícia lagoana. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 4 de junho de 1898, no sítio Passagem das Pedras, que na época ainda era Vila Bela, hoje Serra Talhada, estado do Pernambuco. Começou suas aventuras muito cedo, muito jovem, ingressou no cangaço com 20 anos de idade, no ano de 1918. Lampião, quando começou no cangaço, tinha tudo para ser um herói. O intuito de Lampião era muito bom, mas acabou se contraditando e se tornando bandido. Não passou muito tempo com essas boas ações não, viu? Lampião também não participou do... Lembrando a vocês, quando ele começou, era contra o coronelismo, injustiças sociais e a forma que o governo agia, viu? Lampião não participou só do cangaço, conseguiu arrastar ainda mais 3 irmãos. Livino, Antônio e Ezequiel também participaram do bando de cangaceiros. Eram 9 filhos, 5 homens e 4 mulheres. Dos 5 homens, 4 participou do cangaço. Apenas o mais novo, que era o João Ferreira, esse não quis saber do cangaço não, viu? A gente vai citar ele mais na frente. Seu José Ferreira, Dona Maria Lopes, pai e mãe de Lampião, eles arrumaram uma briga, um atrito por questões de terras em Pernambuco. Mas não tinham aquele apoio econômico o suficiente para bater de frente com a família dos Saturninos. Eram fazendeiros, jogueiras, né? Fazendeiros e coronéis. Mandavam e desmandavam naquela época. Então expulsaram a família Ferreira de Pernambuco. Eles foram morar em Santa Cruz do Deserto, um distrito de Mata Grande, estado alagoano. Só que é o seguinte, a polícia tentando capturar os 4 cangaceiros da família Ferreira, chegando ao local onde a família estava morando e não encontraram os 4, acabaram em 18 de maio de 1921 matando o pai de Lampião a facadas. É aí que quando Lampião recebe a notícia pela forma e o motivo que foi, já que o pai de Lampião ele não tem nada a ver com a história. Pagou pelo crime que os filhos cometeram.
É aí que vem a revolta do cangaceiro, pelo motivo e a forma que mataram o pai dele. Lampião só se tornou chefe de cangaço em 1922. Vou lembrar vocês que Lampião nem começou e também não terminou o cangaço. Lampião só foi o mais famoso durante esse movimento. Vou lembrar vocês que Lampião foi o primeiro brasileiro a sair em capas de jornais que não fosse da América do Sul. Lampião, que fala Lampião, falo o movimento cangaço, ele durou quase 2 séculos. Foram 170 anos de história. Lampião passou 20. 1770, em Glória do Goitá, zona da Mata Pernambucana, surgiu Cabeleira, senhor José Gomes. Depois dele, Lucas da Feira, na Bahia. Depois de Lucas da Feira, Jesuíno Alves de Melo, calado, Jesuíno Brilhante. Esse era o Roberto das Caatingas, lá na Paraíba. Pernambuco, Antônio Silvino. Sebastião Pereira. Sebastião Pereira, o senhor Pereira, foi o único chefe de Lampião. Quando ele se aposenta em 1922, torna Lampião chefe e acaba Lampião morrendo aqui, nesse local. O cangaço continua com o couriço, braço direito de Lampião, ruivo, 2 metros de altura, apelido de Diabo Loiro, além do couriço. Tinha uma cicatriz de facão que começava da testa até a boca, um brinco com os irmãos. Tranquilo, era o couriço. O bicho era tão de boa que Lampião dizia: toma meu braço direito. Mas vai dar por ali, comigo não. Couriço chegou a se tornar o homem mais sanguinário que existia em toda a história do cangaço. Só pra vocês terem ideia que era gente boa mesmo. Tomava conta do estado de Alagoas para Lampião. Couriço foi morto no dia 25 de maio de 1940, na fazenda Pacheco, Barra do Mendes, no estado da Bahia, dentro da região de Protas de Macaúbas. E não tinha outro cangaceiro com peito para continuar aquele movimento. Então, acaba encerrando, fechando esses 170 anos de história do cangaço. Beleza? Lampião, como chefe de cangaço, ele faz um dos roubos que torna ele conhecido mundialmente, não só no Brasil. Lampião teria ido à cidade de Água Branca, estado alagoano, e procurado uma baronesa que tinha por lá. Época do barão, muito dinheiro, né? Joana Sandes Siqueira de Vieira Torres era o nome dela. 94 anos de idade. E ele manda um recado a ela: olha, dona baronesa, me mande aí 20 contos de réis emprestado, que depois eu vejo uma forma de lhe pagar. Ela mandou o recado de volta, viu? O dinheiro que tu tá me pedindo eu vou gastar de bala, na tua cabeça e no teu couro. Lampião resolve fazer uma visita a ela. Chegando na casa da baronesa, é por conta da idade, ele não mata ela. Porém, ouro, prata e mantimento que tinha de valor na casa dela, ele rouba. Quando foi saindo da casa dela, até hoje aberto as visitações do casarão da baronesa em Água Branca, os jagunços dela, tudo pronto para atirar nele. O que ele faz? Retorna à casa. E em 1922, Lampião inventou o assalto do refém. Desceu de braços dados, com a baronesa das escadarias. Desfilou por todas as ruas de Água Branca, abraçado com ela, matando ela de vergonha antes. Só que isso foi filmado e saiu no maior site de fofoca da época. Correio da capital de Recife. De lá, como capas de jornal, Lampião saiu do Rio de Janeiro, New York Times dos Estados Unidos, Le Paris na França e um jornal alemão. Então Lampião tornou-se conhecido mundialmente, não só no Brasil. Aqui atrás dessa pedra aqui, ou até mesmo aqui, perto desse rapaz, tem um cacto cheio de espinhos, não é isso? Esse que parece com abacaxi não é abacaxi não, viu? Isso aqui é a abacambira. Já o outro é a palminha do quipá. Muitos espinhos, não é isso? Em uma troca de tiro de Lampião com a polícia, a volante, 14 de novembro de 1924, a bala bate na folha do quipá, resvala e acaba estourando o globo ocular direito de Lampião, deixando ele cego. Lampião mesmo dizia que só precisava de um olho para tirar. E aos engraçadinhos, que ele era bom de tiro, porque só tinha um olho, já estava mirando, ficava mais fácil, né? 1928, Lampião foi conhecer Maria Bonita. Vale lembrar vocês que Maria Gomes de Oliveira, como era chamada, ou Maria de Dé, por conta de sua mãe, 17 anos de idade, já era casada, tinha casado com 14, os casamentos arranjados pelos pais, e o esposo dela era um primo, José Miguel. Porém, morena, 1,62 de altura, de altura, cabelos lisos e olhos esverdeados. Não à toa, Maria Bonita, não é isso? Residia na fazenda Malhada da Caiçara, cidade de Angiquinho, hoje Paulo Afonso, do estado da Bahia. Amor à primeira vista. Lampião, por sua vez, 1,78 de altura, tornozelo esquerdo quebrado de bala, mancava para esquerdo, cego do olho direito, cabelo batendo no ombro, todo trabalhado na brilhantina, né? Que eu fico lindo. Vaidoso era o Lampião. Costurava a própria roupa, bebia uísque escocês, White Horse, cavalo branco, utilizava de colônias francesas, não eram brasileiras. Gostava de ostentar lenços importados,
cordões de ouro pelo pescoço, anéis de ouro em todos os dedos, menos nesse, não precisa dizer porquê. Aquele óculos que o Lampião portava, banhado a ouro, veio da Alemanha. Não se sabe se ganhou ou se roubou, mas estava com ele. É dele. Deu-lhe uma surra no esposo da Maria. Ele entendeu por isso, botando a pressão que dava pra ele. Começa um namorico com ela. E 2 anos depois, em 1930, Maria Bonita foi a primeira mulher na história a entrar pro cangaço. Teve 4 gestações, 3 abortos espontâneos, uma só concluída. 30 de setembro de 1932, nasceu Expedita Ferreira da Silva. Expedita hoje é a única filha do casal. Está com 94 anos de idade e reside na capital Aracaju. Viva até os dias atuais. Não está muito velhinha, não. Em 2022, estava no carnaval no Rio de Janeiro, desfilando no carro alegórico pela Imperatriz Leopoldinense Escola de Samba. E adivinha quem ganhou? A véia pé quente, rapaz. Lampião veio para esse local e um dos principais motivos para a morte dele foi a autoconfiança, viu? Confiar demais nas amizades que ele fez no estado de Sergipe. A 3ª vez de Lampião aqui nesse ponto. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e no estado da Bahia, Lampião era caçado, era procurado. Em Sergipe não. Em Sergipe, Lampião era ajudado. Por exemplo, qual foi a maior façanha de Lampião? Ter eleito um governador em Sergipe. Na época, o doutor Erolides de Carvalho, interventor de estado, hoje governador, desliguei o sol para vocês, hein? Hoje governador, ele só foi eleito por conta do Lampião. O Lampião chegava com a tora de madeira na casa do eleitor e dizia: tá aqui meu candidato. Vota nele sim ou com certeza? Em troca do apoio que o governador recebeu, dava a Lampião mantimentos, armamentos, munição e proteção. Lampião se sentia em casa, estava seguro. Chegou aqui no sábado, 23 de julho de 1938. Mas Lampião não passava 2 dias no lugar só. Estava sempre se evadindo. Aqui ele morreu na quinta. Então, 5 dias do cangaceiro Lampião nesse local. Para um fora da lei, um fora da justiça, passar 5 dias no ponto só não é muito legal não, viu? Lampião está aqui, 34 cangaceiros junto a ele, 35 no total. E Corisco chegou aqui. Corisco andava com 39 cangaceiros. Chegou aqui e disse: meu culpado, o senhor tá dando bola. Isso aqui é um local feio, parece uma cova. Chama amor. No entendimento do Corisco, o Lampião tem que estar na parte de cima. Não é um buraco como esse aqui. Se caso houvesse uma emboscada, como é que você foge estando na parte de baixo? Fica desfavorecido aos tiros que vem na parte de cima. Mas Lampião dizia: Sergipe é terra de gente de bem. Aqui a polícia não vem. Corisco não quis ficar, era feio. Atravessou o rio com seus cangaceiros e ficou na cidade de Pão de Açúcar, no estado alagoano. Lampião demorou os 5 dias aguardando o retorno do Corisco. Corisco não veio, então os mantimentos foram ficando pouco. Ele manda um recado ao seu coiteiro Pedro Rodrigues Rosa, famoso Pedro de Cândido. Pedro, vá à cidade de Quiranhas e compre mantimentos, mas compre pouco em vários locais para você não chamar a atenção. Pedro, no centro histórico, comprou os sacos no local só. Chamou a atenção, né? Mas quem entregou o movimento do cangaço não foi Pedro. Joca Bernardes era coiteiro de Corisco, não de Lampião. Joca era compadre do Pedro, moravam próximos entre montes, captaram os bordados, mais abaixo aqui. E tinha inveja do Pedro. Tinha raiva. Pedro tinha muito apoio político. Em Piranhas, ele não. Pedro já tinha um mercadinho entre montes, ele também não tinha. Ajuda dele do cangaço, né? Foi à delegacia e disse: sargento, o Pedro está aí na feira, comprando alimentos em grandes quantidades, mas a família do Pedro é pequena, eu conheço. É só ele, a esposa e um recém-nascido. Para que essa quantidade de mantimentos? Pedro é coiteiro. Aperte Pedro, que isso é para cangaceiro. Só que a polícia já vinha investigando Lampião através dos correios. Lampião sabia ler e escrever, trocava muitas informações que os seus coiteiros não eram WhatsApp. WhatsApp. Telégrafos, telegramas. Só que o Lampião fazia isso codificado. Porque caso a polícia interceptasse, não saberia o que estava escrito ali. Fazenda Angicos, vaqueiro Pedro de Canto, cabeça do boi sua. Cumpra-se. Então, quando a polícia junta essas informações, Pedro é o coiteiro, a Fazenda Angicos é do Pedro e as compras é para Lampião. Então, vamos prender o Pedro. Correram para a feira. Chegaram na feira, Pedro comprava café, rapadura, carne de sol, queijo coalho, farinha seca e cachaça. Tinha muita cachaça nas compras do Pedro. E os policiais entenderam: se tem cachaça, tem festa de cangaceiro, tem festejo. Então a gente não vai prender o Pedro.
vai ser detalhado. Ele vai entregar o mantimento, mas pega ele em casa. Não tem como ele negar que entregou a cangaceiro. Mas, por conta da quantidade de coiteiros no meio da feira, a gente conta uma mentira, porque através deles chegam os cangaceiros. E eles vão ficar à vontade para uma eventual emboscada. Então começaram a gritar: pessoal, aquieta o rebuliço, que a polícia vai matar Lampião no Canapi. Canapi fica na divisa com o Pernambuco, 115 km centro histórico, direção oposta do que rolou aqui, viu? Bota os oficiais no caminhão e fiz subir a ladeira. Pedro viu e ouviu aqui. Chegou aqui e passou para Lampião. Olha, Lampião, fique desassossegado, que os homens foram matar o senhor no Canapi. Não vem mais hoje. Lampião, por autoconfiança, retirou os sentinelas e liberou para que eles bebessem e jogassem baralho aqui a noite toda. Houve uma festa de cangaceiros aqui. Tanto que os policiais relataram pós-massacre que dava para ouvir o ronco dos cangaceiros de longe, tudo bêbado na cota. 48 oficiais de volante na época saíram do território de Piranhas, que era o Margião do Rio em Três Canoas, atracaram de frente ao Espaço Angicos, lá na Fazenda Remanso, fica localizada entre Montes, distrito piranhense. A polícia capturou Pedro. Pedro foi torturado para entregar esse local aqui. Cortaram a barriga do Pedro com facas, arrancaram algumas unhas com um punhal, ameaçaram matar a família do Pedro. Aí o Pedro diz: olha, se for pra ser desse jeito eu entrego. Eu sei onde é o local, mas a quantidade de cangaceiros eu não sei não. Isso cabe ao meu irmão, que ele teve lá por último, mora ali do outro lado. Pra ficar em família, entregou o irmão. A polícia atravessou o rio novamente. Aquela casinha de taipa que vocês passaram, hoje um monumento, um museuzinho, naquela época já se via como ponto de apoio aos coiteiros. E Durval era o irmão mais novo de Pedro. Durval foi pego na casinha, também torturado e obrigado a trazer os policiais aqui. O intuito dos policiais de chegar nesse local era dividir-se em 4 partes para matar quem estivesse no local. O tenente João Bezerra, comandante da operação, chegou fechando essa parte aqui, deixou 4 soldados da parte de baixo: Honoratinho, Ponta de Godói, Abdon e Antônio Ferro. O Abdon na época só tem 14 anos de idade, viu? Recrutado de última hora. Tinha coragem e sabia atirar. Aqui em cima ficaram as tropas do aspirante Francisco Ferreira. E aqui a quarta parte seria fechada pelo sargento Aniceto Rodrigues. Tem algum policial aqui? Modificar a história? Tem. Sargento Aniceto Rodrigues acabou se perdendo na Caatinga. Dizendo ele, palavras dele: a mata fechada, a neblina, não conhecia a região, por isso acabei me atrapalhando e não consegui chegar no ponto marcado. A palavra dos oficiais estava com ele. Pronto. Não teve, foi coragem de enfrentar os cangaceiros e acabou deixando aqui a quarta parte aberta. Dos 35 cangaceiros que estavam, 23 fugiu por essa direção aqui, onde não havia tiros. 11 cangaceiros mortos. Falta um, vamos falar dele. Lampião acorda, procura seu cangaceiro Amoroso e diz: Amoroso, vá até o posto do Munduá, fica mais abaixo aqui, e traga água que eu quero passar um café. O Amoroso pega os cantis e vai nessa direção. Quem vem de lá? O Abdon. Muito jovem, inexperiente, não conteve a ansiedade de ver um cangaceiro de perto, plantou-lhe bala. Primeiro tiro errou, o segundo em cima da alça da cartucheira. Amoroso caiu no chão, se fingiu de morto, da polícia veio lá. Foi morrer em 83. Será que tem história pra contar? Lampião está aqui onde esse rapaz de azul está, não vai ter tiro hoje, pode ficar tranquilo. Quando foi recebido por uma chuva de balas que veio a 38 graus nessa direção. Lampião leva um tiro na barriga, na direita, e um na famosa caixa dos peitos. Cai ali se estribuchando. A Maria Bonita tenta correr, mas acaba levando um tiro na virilha lá direita e um no ombro esquerdo. Vale lembrar vocês que quem deu os primeiros 2 tiros em Lampião nunca foi comprovado. 12 oficiais se perderam por aqui. Restaram 36. E os 36 juraram que deram tiro em Lampião. Tá difícil. Tá faltando tiro, não tá? Lampião ali, caído, se estribuchando. A Maria Bonita tenta correr. Mas quem veio contar pra gente essa história foi quem deu os tiros, viu? 1996, veio aqui José Panta de Godói. Deu uma entrevista, tá no YouTube, mas é um pouquinho pesado. Ele diz: ó, eu vim lá de baixo e a neblina, junto com a fumaça por conta dos tiros, a pólvora, né? Não se via quase nada. Uma pessoa correu, eu atirei. Cheguei ali uma mulher. Não dizia coisa com coisa, só gritava. Catei pelos cabelos, arrastei até o outro lado. Mas por ela continuar gritando, o aspirante Francisco Ferreira deu a ordem: pode cortar a cabeça. Aí ele especifica, detalhado. Eu com meu facão da barca Jacaré, que era mais utilizado pela polícia da época, ainda viva, ela não caiu da primeira faca usada. Caiu depois da segunda. A jornalista não aguentou aquilo. E qual foi a sensação de você ter feito isso?
Ele diz a mesma coisa que cortar a cabeça de um bode. Daqui ele vai até ali, planta ali bala na cabeça do cangaceiro que estava caído. Tiro pega da sobrancelha ao olho. E ele começa a gritar: pessoal, venham ver, matei um cangaceiro. Naquela época todo mundo sabia que Lampião existia, mas nem todo mundo tinha visto Lampião. Nos vídeos dele ele relata que matou os dois sem saber quem era. Viu? O governo da Bahia, junto com Getúlio Vargas, pagava 50 mil contos de réis, hoje avaliado em 3 milhões de reais, para quem matasse Lampião. Se hoje é muito dinheiro, imagina naquela época. Eu teria que comprovar que mataram, mas como? Carregando os cofres nas costas? Isso aqui não existia, não tinha como. Já tinham cortado a cabeça de Maria Bonita, aqui cortaram as demais, as cabeças já serviam. Daqui foram levadas à cidade de Piranhas, ficou para exposição. Escadaria do Palácio Imperial Dom Pedro II, na parte da tarde. Hoje a prefeitura no centro histórico. Então aquela famosa foto, as cabecinhas empilhadas, foi no centro histórico. Posteriormente eles tinham passado por lá, o Salão Azul. E lá eles seguiram em direção à capital Maceió. E eles falavam muito, sempre a exposição, viu? Em um funeral macabro. Era a forma com que eram expostas as cabeças, viu? Na mão mesmo. Em Maceió ficou por 5 dias de exposição. As 9 cabeças dos cangaceiros foram enterradas nos cemitérios locais de Maceió, da Piedade do Caju, mas ficou por 5 dias de exposição. A do Lampião Maria Bonita seguiu. Passou em Aracaju. De Aracaju, Instituto Médico Legal Doutora Nina Rodrigues, em Salvador, no estado da Bahia, ficou por 31 anos para exposição e estudos. Foram mortos aqui em 1938, mas só foram enterrados em 1969, que estavam em estado de pontificação e se deteriorando. Vale lembrar vocês que não existia formol naquela época. Por 31 anos, latas de querosene. Certo? Vocês imaginam a quantidade de pessoas que vieram aqui mostrar as fotos que tiraram ao lado dos crânios de Lampião e Maria Bonita. Em 2002, a Expedita, ela conseguiu na justiça para obter esses crânios. Hoje, nos dias atuais, o crânio de Lampião e Maria Bonita está em Aracaju, em posse da família, viu? Ainda existentes. Os corpos foram jogados aqui no leito do riacho mesmo, porém, quando os policiais chegaram 20 dias depois aqui nesse local, não tinha corpo. Não foi encontrado o corpo aqui. Eles retornaram e relataram: marca de tiro nas pedras, ali ainda tem, posso mostrar a vocês depois, cápsulas de balas utilizadas e jogadas aqui pelo chão, e marca de sangue. Corpo não. Então tem duas vertentes. Por se tratar de um riacho, a água, uma chuva, passou aqui e arrastou os corpos e jogou no Rio São Francisco. Ou os cangaceiros que fugiram, eles podem ter retornado, pegar esses corpos e enterrar em regiões distintas. Então, pra gente nos dias atuais, 87 anos, de 11 corpos e um mistério na Grota do Angico. Agradeço a presença de vocês. Obrigado pela presença. Daqui pra frente é só vantagem.